Eu tô de frente hoje com um baiano que tem sorte e competência. Jean Willis nasceu em Alagoinhas, 37 anos atrás, e conseguiu o que raros habitantes de sua cidade têm a chance de conseguir. Como ele mesmo diz, em Alagoinhas vivia-se abaixo da linha da pobreza, a expressão que os economistas usam para definir quem consegue sobreviver com menos de um salário mínimo. Mas tinha escola e dela Jean tirou tudo de bom. Virou jornalista, repórter, escritor e acabou na casa do Big Brother Brasil, de onde saiu milionário. Gay assumido, Jean Willis de Matos Santos hoje é deputado federal pelo Rio de Janeiro e em Brasília é um dos líderes da luta contra a homofobia e pela igualdade de direitos para os que gostam de gente do mesmo sexo. Aí, Jean, você vai ter que matar uma curiosidade minha agora. De onde é que vem esse Jean e esse Willis? Porque eu me lembro de Willis, na minha juventude, ser a marca de um automóvel. Pois o é. Aero Willis, o Rural Willis, etc. e tal. Vem justamente da marca do automóvel. Não acredito. Juro pra você, meu pai, minha mãe queria me batizar como Jean, né? Ela queria esse nome. E meu Por pai... quê, o Jean? Ela tirou Jean de foi uma sugestão de uma tia minha que lia fotonovela e algum personagem se chamava Jean. E aí ela gostou desse nome e sugeriu pra minha mãe. E meu pai queria me chamar Willis por causa da Rural Willis, do carro. Meu pai era pintor de automóveis, né? Ele pintava, trabalhava em oficina. Ele achava aquele nome lindo. Bonito, exatamente. E eu ganhei esse nome. E eu acabei adotando com o tempo, quando eu publiquei meu primeiro livro em 2001, eu acabei adotando como sobrenome, virou um segundo nome, e é escrito exatamente dessa maneira, com dois Ys, LL, WYLLYS. É assim mesmo que é escrito. Você sabe, eu li já várias vezes, você deve ter lido também, que esse negócio de nome tem muita importância na vida de alguém. Tem. Por isso que tem a tal da história da numerologia, o som das palavras, o som do nome que pode destruir a vida de alguém, mas pode construir. Pode construir. Pra você foi bom. Foi bom, acho que me ajudou. Eu sempre digo isso, eu acho de onde minha mãe e meu pai tiraram essa ideia de me batizar de Jean Willis, quando o nome dos meus irmãos é George, Rômulo, Ricardo. Me batizaram com um nome diferente, parece que isso selou meu destino. Eu acredito em destino. Vem cá, essa linha da pobreza, que você já admitiu que se vivia em Alagoinhas, Sim. abaixo da linha da pobreza, isso é uma lembrança verdadeira? Vocês chegaram a viver dificuldades? Muita dificuldade, Marília. A gente não tinha banheiro em casa. Pra você ter uma ideia, não tinha saneamento básico na rua que a gente morava, né? Meu pai improvisava um banheiro no fundo do quintal, assim. Eu passei fome terrível, assim. Várias vezes fui para a escola com fome. Minha mãe não queria que eu fosse com fome para a escola, mas eu ia porque alguma coisa dentro de mim, uma intuição dizia que eu ia mudar de vida pela escola. E por conta da pobreza, eu fui para o mercado de trabalho com 10 anos de idade. Eu e meu irmão. Eu com 10, meu irmão com 9. Vocês são 4? 5. 5, 6 comigo. Todos homens? Não, éramos 7. Vieram 3 meninas antes de mim, a terceira morreu de febre. Aí nasceu eu, depois de mim 3 rapazes, 3 garotos. Então eu sou do meio mesmo. Antes de mim 3 meninas, depois de mim 3 meninos. E a gente começou a trabalhar muito cedo, eu e meu irmão, porque minha irmã mais velha trabalhava também. Minha segunda irmã, Josiane, foi morar com uma tia minha, porque minha mãe tinha que distribuir os filhos por conta da questão da pobreza. E nós ficamos em casa e fomos trabalhar cedo. Então, com 10 anos de idade, você foi fazer o quê? Eu fui vender nas ruas algodão doce. Era o que a gente vendia. Bom, você deve ser um grande defensor da não empregabilidade de crianças. Total. O mercado infantil de trabalho. Trabalho, inclusive, nessa frente, né? A erradicação do trabalho infantil. É inadmissível. Apesar de eu ter trabalhado, de eu ter ido cedo para as ruas, o lugar de criança não é nas ruas, muito menos trabalhando. Hoje, quando eu penso atrás na vulnerabilidade que a gente vivia, eu e meu irmão, porque a gente andava a cidade inteira. Bairros distantes, a pé, com o algodão doce que fica numa vara, assim, né? E a gente carregava, a gente era muito pequeno. E todo o dinheiro que a gente arrecadava, a gente trazia e dava para minha mãe. Porque meu pai tinha problemas de alcoolismo, assim. Ele era alcoólatra, não parava em emprego, vivia de subempregos em oficinas, em diferentes oficinas. E, de alguma maneira, a gente tinha que ajudar em casa, porque às vezes a gente ficava horas a fio esperando ele chegar em casa com alguma coisa para comer e ele não chegava bêbado, mas sem nada para comer. E era terrível, assim. E de alguma maneira, isso prejudicou muito tempo a relação com meu pai, sabe, Marília? Assim, eu sempre tive uma relação difícil com ele. Diga uma coisa para mim, você é o único homossexual da família? Sou.
O único homossexual. Da família grande, não, mas da família ali nuclear, sim. Agora, você se percebe homossexual em algum momento? Como é que se dá isso? É engraçado, né? Todo mundo me pergunta isso. Na verdade, a homossexualidade é uma coisa tão atávica ali que a gente não percebe quando é que a gente desperta. Mas eu posso dizer que a primeira vez que eu me senti... A primeira vez que eu vi uma ofensa, um insulto por ser homossexual foi aos 6 anos de idade. 6 anos. Eu fui comprar pão numa... A gente chama de venda, essas mercearias, né, que tem. Sou do interior também. Você é do interior, você conhece. Eu fui comprar pão e eu lembro que eu cheguei e pedi assim, eu quero 6 pães. Fiz a concordância de número correta e tinha um cara do meu lado, uns 30, na minha memória, deveria ter uns 33 anos por aí. Ele falou, você é viado ou você é estudado? E ele falou num tom agressivo. Então, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra Foi a primeira vez que você foi classificado como tal. Como tal. Embora aos 6 anos de idade... Não se saiba o que é. Não se saiba o que se é. Isso. A gente não sabe o que é, mas o tom de voz, a maneira como foi falado, me deixou claro que eu não deveria ser. Então, de cara ali, eu já fui empurrado para um lugar subalterno. E eu queria entender por que eu era chamado dessa maneira. E só mais tarde é que eu entendi que eu era chamado dessa maneira, porque eu fugia do padrão, do papel de gênero, assim, papel social atribuído aos homens, né, o papel que a sociedade atribui aos homens. Por exemplo, eu não gostava de futebol. Nunca gostei. Eu gostava de desenho, eu passava horas com um palito de fósforo no chão desenhando. Muita gente dizia para minha mãe que eu era louco, porque eu ficava horas falando sozinho, desenhando. Esse era o meu universo, eu gostava dos livros. Eu era da igreja, a gente, né, fui coroinha durante um tempo, antes de entrar na Pastoral da Juventude Estudantil. Eu gostava desse universo. E o fato de gostar desse universo, num lugar pobre como aquele, com as pessoas com pouquíssima informação, automaticamente eu fui classificado como homossexual. Então, você está me dizendo, você foi discriminado em Alagoinhas? Você continuou? Foi muito discriminado em Alagoinhas, fui discriminado no seio da minha família, porque os homossexuais passam por isso. O primeiro espaço de violência contra o homossexual é a própria família. Porque quando ele vai apresentando esses sinais da homossexualidade, da orientação homossexual, ele é constrangido pela família a dizer que não, a negar a si mesmo, a tomar jeito de homem, como eles falam. Toma jeito de homem, homem não chora. Não chora, homem não brinca dessa maneira, homem não fica com as meninas. Então, o primeiro espaço de violência é a família. Agora, a primeira vez que eu percebi o meu desejo, porque aí a orientação sexual está ligada muito ao desejo, ao afeto, foi aos 16 anos de idade. Quando eu passei, eu olhei para um rapaz e senti algo diferente. Agora, vou fazer uma pergunta delicada, difícil. Sim. Você acha que se já não tivessem te classificado, você poderia ter tido um destino sexual diferente? Eu acho que não. Você já se perguntou sobre isso? Eu já me perguntei sobre isso. Eu acho que não. Eu acho que não, porque o que tece a nossa orientação sexual é uma relação ali muito inseparável entre natureza e cultura. Tem uma dimensão natural na homossexualidade. Tanto é que eles estão aí no mapeamento, no genoma, no projeto Genoma, tentando mapear se há o gene gay, digamos assim, né? Se há um componente genético. Não está claro ainda isso. Já chegaram a uns escaneamentos do cérebro interessantes que dão colorações que... Não é que aproximam cérebros gays masculinos do cérebro feminino. Isso tudo a gente já viu. Tem também a questão hormonal, né? Uns estudos sobre os hormônios. O que é certo tem um componente biológico, sim, e tem um componente cultural. Claro, das relações de prazer e desprazer, a maneira como você constrói, que se relaciona com as figuras paterna, materna. Toda a sexualidade é construída assim. Não só a homossexualidade, a heterossexualidade também é construída assim. A heterossexualidade é uma face da sexualidade humana, a homossexualidade é outra. Nenhuma das duas é absolutamente natural. Todas as duas são construídas, né, numa relação entre natureza e cultura. Por isso mesmo é que muitos heterossexuais, muitos homens e mulheres heterossexuais, têm uma vida heterossexual e depois de um dado momento têm experiências homossexuais. Por exemplo, a Elza Bercó, que é uma demógrafa do IBGE, ela disse, por exemplo, que muitos arranjos homossexuais entre mulheres depois dos 40 anos se dá por uma pressão demográfica, ou seja, há muitas mulheres e poucos homens. Então, para vencer a solidão, a ausência de afeto, e como as mulheres são preteridas depois dos 40 por homens que querem meninas mais novas, elas acabam fazendo arranjos afetivos com outras mulheres. Bom, e aí a gente pode, inclusive, estender isso para seminários, estender isso para exércitos, prisões. Tudo. Exatamente. Agora, o que eu quero saber de você você foi salvo pela educação. Pela educação. Estou dizendo salvo na sua integridade, na sua força,
Pela educação. Fui salvo mesmo, Marília, salvo pela educação. Muitos dos meus colegas da Baixa da Candeia, que era o lugar onde a gente morava, morreram vítimas da violência policial ou da violência entre quadrilhas de traficantes. Eu tive uma educação familiar muito importante. Apesar de ser analfabeta, minha mãe foi uma mulher muito... me deu valores muito íntegros, de integridade, de respeito, né, de honra, de orgulho. E meu pai também, apesar de beber, do conflito que eu tinha com ele tinha uma coisa do orgulho, de passar um orgulho, assim. Eu tive essa primeira educação em casa, a igreja foi importantíssima para mim, né, a comunidade eclesial de base lá da Baixa da Candeia, e depois a escola. Eu adorava a escola, Marília. Apesar de sofrer bullying, isso que a gente chama hoje de bullying, na época a gente não chamava. Apesar de sofrer bullying, de ter dificuldade de sair por recreio, por causa do xingamento, do insulto, eu adorava a escola. Eu adorava meus professores. Eu ia com fome, como eu disse para você, várias vezes. Minha mãe falava, não, você não vai. Eu ia, ela tinha medo de eu desmaiar na escola, né? Eu ia assim mesmo, adorava a escola, adoro ler, adoro aprender, e foi isso que foi mobilizando a minha vida. E eu fiz uma escola no ensino médio chamada Fundação José Carvalho, que essa mudou radicalmente a minha vida, que era um colégio interno. Porque era um colégio... Colégio interno? Era um colégio interno. E era um colégio de excelência. Um modelo de ensino individualizado, sem professor em sala de aula. O aluno construía seu próprio saber a partir de módulos que recomendavam as leituras. Então, a gente só consultava... Bárbaro. Muito bacana. Uma escola experimental mesmo. É uma escola experimental. E era hiper seletiva. Assim, havia um vestibular que eles aplicavam para os alunos de escolas públicas, depois da 8ª série. Eles selecionavam 80 alunos desse vestibular que eles aplicavam. Depois, os 80 passavam um mês e desses 80 selecionavam 25 para fazer o curso. E eu estava entre os 25 e eu fiz o curso de informática, numa época em que informática era para poucos. E eu fiz informática, fui para Salvador trabalhando como programador de computador. E aí minha vida deslanchou, começou a deslanchar. Eu fiz o vestibular para jornalismo e foi a educação que me salvou. E acho que a educação pode salvar esse país. Eu também acho. Eu acho que antes de tudo, porque tudo depois é consequência de uma boa educação. Você não acha? Ah, com certeza, com certeza. O bom senso, a tolerância, a cidadania. Tudo. A cidadania. Aprender a votar. Tudo é uma questão de boa educação. Isso se reflete no país como um todo. Porque você já pensou se a gente conseguir assegurar para cada cidadão brasileiro uma educação de qualidade, como esse país vai se transformar? Porque as pessoas vão saber escolher candidatos, por exemplo. Você incide sobre a corrupção, que hoje drena parte do dinheiro público, né? Que poderia ser investido na saúde, na educação. Você não vai mais eleger gente corrupta, enfim. Diga uma coisa, quanto é que você ganhou mesmo no BBB? 1 milhão. O que deu para fazer? Olha, eu comprei uma casa para minha mãe, primeira coisa. Eu sabia que essa é a primeira coisa. Eu comprei uma casa para minha mãe, Marília. A gente morou numa casa, um tempo que deu uma chuva muito forte, e como era uma casa de taipa, né? Que a gente chama de pau a pique. Parte da casa derreteu, assim, quer dizer, o barro derreteu e a gente ficou com aquele buraco ali durante muito tempo. Quando eu comecei a trabalhar como programador, eu e meu irmão, a gente começou a construir uma casa por fora. Essa casa ficou dentro, a gente foi construindo a casa por fora. Mesmo assim, minha mãe, eu via que ela era um pouco satisfeita de morar ali, de continuar morando naquele lugar, e eu pensei, bom, vou dar uma casa para ela. Eu dei uma casa para ela confortável, muito bacana, porque o meu salário de professor universitário, ainda que fosse bom, não era suficiente. Não era suficiente para dar uma casa para ela. Eu dei uma casa confortável para ela e comprei um apartamento para mim, que eu preciso de um porto seguro, né? O resto, ajudei muita gente da minha família que precisava, ajudei bastante, muita gente, amigos também, e apliquei o restante. Então, eu fico impressionada como pode render R$1 milhão. Bom, eu quero saber muito daqui para frente da política nacional. Nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com o deputado Jean Willis. Voltamos em seguida. Até já.